Olá, aqui quem fala é a Aline Werner, da Hack Learning, e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre os principais motivos que te impedem de inovar em sala de aula. Inovar no sentido de testar algo novo, de utilizar novas estratégias e ferramentas. Esse conceito de inovação em sala de aula normalmente tem um pouco de mística, né? Como se inovar fosse sempre utilizar novas tecnologias, mas não necessariamente. Aqui nesse vídeo eu proponho que a gente pense em inovar como testar coisas novas para solucionar problemas antigos, vamos dizer assim, né? Se você testa novas estratégias, ferramentas, metodologias de aprendizagem para solucionar os problemas e os desafios que você tem em sala de aula com seus alunos. E quais são esses desafios? Quais são os principais problemas, os principais desafios? O que te incomoda na sua prática de ensino, na sua prática docente? Pensa como você se sente quando você termina uma aula super bem, feliz, você sabe que aquela foi uma boa aula. E quando é o inverso, quando você termina uma aula e você sente que ela não foi muito bem conduzida, que algo deu errado, o que principalmente te incomoda numa aula que não dá certo? Eu conduzi uma pesquisa em 2015 com professores do ensino superior, foi para um projeto para uma instituição de ensino privada aqui de São Paulo, onde eu entrevistei, fiz várias entrevistas em profundidade, além de pesquisas com professores do ensino superior. E no ano passado, em 2019, eu tive a possibilidade de conduzir uma outra pesquisa, dessa vez com professores do ensino superior de diversas regiões do país, de várias áreas de ensino, não somente da área de administração, economia e direito, que foi o foco dessa primeira pesquisa em 2015. E também foram professores de universidades públicas e privadas. E o resultado foi muito parecido, né? Pensando em quais os principais desafios que eles enfrentam em sala de aula, se eles tentam introduzir novas estratégias, ferramentas e tecnologias em sala, o resultado foi muito parecido. Bem, você já deve ter pensado em qual é o seu principal desafio. Eu vou apresentar agora parte do resultado dessa pesquisa e você vai poder comparar o resultado da pesquisa com o seu resultado e se autoavaliar, se for o caso. Bem, o primeiro desafio que esses professores colocaram é a distração, né, o primeiro incômodo, o principal incômodo, né, a distração e a falta de atenção dos alunos. Foi disparado o principal motivo, o principal desafio desses professores em sala. Em segundo lugar, vem a falta de engajamento dos alunos e a falta de interesse deles com a disciplina. E em terceiro lugar, a baixa performance e também um pouco de dificuldade de aprendizado. Essa última varia um pouco entre professores do ensino público e do ensino privado, lembrando que eu estou me referindo a uma pesquisa do ensino superior, né, que eu conduzi com professores só do ensino superior. E o principal motivo que varia um pouco esse último item de baixa performance e talvez dificuldade de aprendizado porque os professores das universidades públicas julgam que o aluno da universidade pública é mais bem preparado ou mais interessado e comprometido com a aprendizagem do que o aluno da universidade privada, né? Não sei se isso é verdade para todos os casos, em todas as universidades, mas os professores da universidade privada disseram apresentar maiores desafios, porque parece que o aluno da escola privada, como ele está pagando pelo ensino, é como se ele tivesse numa posição de cliente, vamos dizer assim, né? E como se o professor, mesmo aquele professor que quer conduzir uma atividade colocando o aluno como protagonista da aprendizagem, ele tem mais dificuldade de testar novas estratégias na universidade privada. Não sei se é o seu caso, depois você deixa aqui o seu comentário. Mas então, voltando à questão dos desafios. Então, primeiro, dispersão, distração, né? Dispersão, falta de atenção. O segundo é falta de interesse, falta de engajamento. E o terceiro, no caso, a baixa performance e a dificuldade de aprendizagem. E além de saber quais os principais desafios que esses professores enfrentam em sala de aula, o objetivo também era entender o que impede o professor de testar algo novo, né? De implementar novas estratégias. E surgiram três grandes grupos. O primeiro grupo dos que colocam a culpa no tempo ou na falta de apoio institucional. Então, falta de tempo e falta de apoio institucional é um dos grandes motivos. Mas está muito pareado com o segundo grupo, que é o grupo dos professores que querem testar algo novo, mas que não sabem bem por onde começar. Ou seja, eles estão insatisfeitos, eles percebem que eles têm um desafio, que está cada vez mais difícil
dar aula para os alunos, porque você tem que competir com celular, com vários outros devices em sala de aula, o tempo de atenção reduziu muito, mas eles não sabem por onde começar, né? O que eles podem fazer para solucionar esse problema. E um terceiro grupo dos que têm medo de ser julgado pelos alunos, né? Teve ainda um quarto grupo, mas aí um percentual bem menos relevante, que acha que não se aplica nenhum tipo de inovação, novas estratégias e metodologias à sua disciplina. Então a gente tem aí 3 grupos, né? Os que têm medo de serem julgados, os que não sabem por onde começar e um terceiro que não inova ou não tenta algo novo por falta de tempo ou por falta de apoio institucional. E eu também queria saber quando que esses professores testaram algo novo. Você, quando foi que você testou uma nova estratégia, uma metodologia, uma ferramenta, uma dinâmica? Quando que você tentou introduzir algo novo na sua aula para solucionar um problema que você tem em sala? Bem, esses professores mostraram um padrão muito interessante. Pensando naqueles 3 grupos, né, da pergunta anterior de o que te impede de inovar, eles apresentaram muita consistência na resposta sobre quando que eles testaram algo novo. Então, aquele primeiro grupo que disse que não inovava principalmente por falta de apoio institucional ou por falta de tempo, quando perguntado quando foi a última vez que você inovou, era normalmente não lembro a resposta ou tem mais de 2 anos. Ou seja, eles de fato não inovam. A última vez que testaram algo novo, qualquer coisa nova, eles nem lembram ou foi há mais de 2 anos. Aquele segundo grupo dos que não sabem por onde começar, eles colocaram, na verdade, que eles procuram, na verdade, dedicar mais o tempo deles para desenvolver pesquisa e atualização em relação ao conteúdo. Então, como eles não sabem por onde começar, no sentido de diversificar a prática, eles focam ainda mais em fortalecer o que eles já têm de mais forte, né, que é o domínio do conteúdo. E o terceiro grupo, que é o grupo que tem medo de ser julgado pelos alunos, curiosamente, foi o grupo que apresentou mais consistência e inovação. Então, eles normalmente inovaram no semestre atual, ou no último mês, ou até na última semana, e muitos até na última aula. Então, são professores que estão sempre testando algo novo em sala. E é bem curioso, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, né? Porque o medo de você ser julgado pelos seus alunos, que depois vocês vão ver, eu vou apresentar aqui em outras pesquisas, é um dos principais motivos de bloqueio à inovação, ele só acontece quando o professor de fato se expõe e vai testar algo novo. Se você se mantém ancorado no seu conhecimento, no conteúdo, né, que provavelmente é o seu ponto forte, e continua dando uma aula exclusivamente ou majoritariamente expositiva, você não vai enfrentar tanto esse medo de ser julgado pelos seus alunos do que os professores que de fato estão testando algo novo, né? Estão colocando o pezinho ali em águas não conhecidas. Então é muito curioso, né? O fato de que se você de fato já está se sentindo desconfortável, está buscando resolver, solucionar esses desafios, buscando testar algo novo, invariavelmente você vai enfrentar esse medo de ser julgado pelos seus alunos, que pode paralisar para alguns casos e em outros casos não, né? Os professores enfrentam esse medo e continuam testando novas estratégias e metodologias de ensino. E nesse grupo de professores, que eu vou chamar de professores mais inovadores, né, que são aqueles que mostraram mais consistência em testar novas estratégias e ferramentas, a gente pode identificar 2 grandes grupos, né? Um grupo dos que começaram a implementar e testar novas estratégias porque estavam insatisfeitos com a sua prática em sala de aula, e um outro grupo que, na verdade, se sentia inseguro em relação ao conteúdo. Então, são professores que não sentiam que dominavam inteiramente o conteúdo, e de fato, dominar o conteúdo quando você é um expert na disciplina, quando você domina muito um tema, você tem uma segurança, né? A questão da autoridade em sala de aula. Mas esses professores sentiam que não dominavam totalmente o conteúdo daquela disciplina que eles iam ministrar e foram buscar
diversificar uma aula exclusivamente expositiva e testar outras práticas e metodologias. Só que ao longo do tempo, esses professores acabaram evoluindo nas duas áreas, né, em conteúdo e em prática. Eles se tornaram cada vez mais experts no conteúdo, né, foram se atualizando e pesquisando o conteúdo, mas também cada vez mais experts na prática, em testar novas práticas. Então, achei bem curioso isso, porque talvez o fato de você se sentir muito seguro, de você ser uma autoridade no tema, na disciplina, no conteúdo que você ministra, seja uma das principais barreiras que você tem à inovação, porque você se mantém em um modelo exclusivamente conteudista, numa aula expositiva, que pode ser uma boa aula, você pode ser bem avaliado, mas isso está te impedindo de testar outras ferramentas e estratégias que têm evidência comprovada pela ciência e várias pesquisas. E esse grupo dos inovadores, que eu falei para vocês que se dividiu entre insatisfeitos e aqueles inseguros em relação ao seu domínio do conteúdo, foi o grupo que apresentou um maior grau de satisfação com a prática em sala de aula, né? O maior grau de felicidade. Uma das perguntas da pesquisa era com que frequência eles se sentiam felizes e realizados a terminar uma aula, e esse grupo dos professores que já inovam foi o grupo de professores que colocou majoritariamente que era sempre ou quase sempre terminavam uma aula se sentindo realizados. E o que realiza um professor? Né? Normalmente é a sensação de que o aluno está interagindo, que os alunos estão engajados. Tinham professores que comentaram, quando eu percebo que a aula terminou e ninguém viu, os alunos não estão checando o horário de acabar a aula. Quando você percebe que os alunos estão interagindo com você e, de fato, percebem que eles aprenderam, né? O maior objetivo seu como professor, com certeza, é saber que você está conseguindo transmitir o conhecimento, que esse conhecimento vai mudar a vida dos seus alunos, né? Então, de fato, tem uma relação grande entre esses professores que já inovam, testam outras ferramentas e o grau de felicidade deles em sala, porque eles a maioria deles já está conseguindo ou já conseguiu vencer esses principais desafios em sala. Lógico que a cada nova turma, a cada nova aula, inclusive, é um novo desafio. Mas a partir do momento que você amplia o seu repertório, você tem mais cartas na manga para poder encarar esses desafios, mesmo que tenha alguma diferença de uma turma ou outra, de uma aula para outra. E seguindo nessa linha de pesquisa, além dessas duas pesquisas que eu conduzi com professores do ensino superior, tem uma pesquisa muito interessante que foi conduzida pela Lauren Herkes, que é uma antropóloga, que foi convidada pela Carnegie Mellon para identificar por que os professores da universidade não adotavam novas práticas de ensino. O que acontece é que a Carnegie Mellon é uma universidade de vanguarda na pesquisa de novas estratégias de ensino, novos métodos, estratégias de ensino e aprendizagem. Então, eles têm muitas pesquisas, não só de metodologias, também como tecnologias de ensino, e muita evidência do que funciona e do que não funciona, né? Mas eles perceberam que na universidade, os próprios professores da universidade, mesmo tendo acesso a essas evidências, eles não adotavam novas práticas, eles continuavam com o mesmo modelo, continuam, até porque essa pesquisa dela é recente e até onde eu vi não teve tanto avanço assim em relação à adoção de novas práticas pelos professores da universidade. Mas então, na verdade, a Lauren ela foi chamada para conduzir uma pesquisa, foi uma pesquisa de 1 ano, onde ela entrevistou, participou de reuniões, participou de aulas de professores da universidade, para entender o que impediam esses professores, o que bloqueava esses professores de adotar novas práticas de ensino e aprendizagem. Inclusive, se vocês lembrarem dos motivos que eu citei no início do vídeo, né, os principais motivos elencados pelos professores para não inovar, um deles era apoio institucional, né? Então, no caso, a falta de apoio institucional não seria o caso dos professores da Carnegie Mellon, né? Porque, na verdade, é uma universidade. Lógico que tem uma questão de departamento, né? É bem provável que o departamento da Universidade de Educação seja mais propício para inovar em educação do que o departamento de outras áreas da universidade. Mas, de qualquer forma, era um objetivo da universidade que esse conhecimento fosse disseminado
para os professores de todas as áreas, de todos os departamentos, e que eles colocassem em prática esse conhecimento, né? Essas melhores estratégias e ferramentas de aprendizagem que têm a sua eficiência comprovada. E o resultado dessa pesquisa foi bem interessante. Um dos aspectos que influenciam essa adoção de novas práticas, de novos estilos e metodologias, o foco central são os aspectos culturais, assim, de como os professores são influenciados por padrões que já existem, pelo exemplo, pela tradição, né? Pela inspiração, pelo modelo de professor ideal e pelas suas crenças no que é o papel do professor. Então, dentre essas descobertas, o primeiro, assim, na verdade, ela elenca nesse paper, no resultado dessa pesquisa, muitos motivos, mas tem alguns motivos principais que eu acho que estão muito alinhados com o resultado das pesquisas que eu fiz aqui no Brasil e que eu resolvi trazer para vocês. Então, um deles, assim, que é um dos principais motivos de bloqueio dos professores para adotar novas estratégias, é a necessidade ou o desejo de serem bem avaliados pelos seus alunos. E isso, na verdade, impede que ele tente algo novo, não só porque você pode ter medo de ser mal avaliado, porque isso pode representar um perigo para você manter o seu emprego ou não, mas às vezes simplesmente pelo desejo, se você é um professor que já é bem avaliado dentro de um modelo de aula expositiva, esse desejo de se manter bem avaliado, o desejo de ser bem avaliado pelos alunos, pode estar te impedindo de testar algo novo, né? Os professores comentaram, por exemplo, que eles têm receio de fazer o aluno perder tempo, o receio de testar alguma estratégia que não funcione muito bem, e isso vai afetar, na verdade, a imagem e a autoridade dele com os alunos. Então, essa questão do receio em relação à avaliação dos alunos, não só a avaliação final do curso, né, do desempenho do professor, mas a avaliação do aluno em relação à imagem do professor e à autoridade do professor. Então, isso impede que ele inove. O segundo, que está muito relacionado ao primeiro, é o medo de ser julgado. Inclusive, um dos termos que ela usa na pesquisa é o medo de parecer estúpido, né? Você testar algo novo e a condução não ser muito boa, enfim, você ficar com cara de bobo na frente dos seus alunos, né? E eu lembro de uma das pesquisas que eu fiz aqui, na verdade, nas duas pesquisas eu me deparei com a mesma situação, que os professores disseram que eles têm muito receio de ser avaliados, né, ou serem taxados de professor várzea, que na verdade eu nem conhecia essa expressão, não sei se é uma expressão que usam só em São Paulo, mas que na verdade é o professor que utiliza de dinâmicas ou de algumas ferramentas, como por exemplo colocar vídeo para fazer passar o tempo da aula, né? Então alguns professores têm muito receio de testar algo novo, principalmente testar algo que seja visto como uma dinâmica e que não está alinhado com o objetivo de aprendizagem, né? Então esse medo de ser taxado pelos alunos de várzea é algo que eu ouvi aqui, comparado com o que ela ouviu muito lá, que é esse medo de ser visto como estúpido pelos alunos, de ser julgado pelos alunos mesmo, né? Então, o medo de como o aluno vai reagir a uma tentativa sua de testar outras estratégias e se isso não funcionar, se você testar uma tecnologia e na aula der problema, é bem interessante, né? Porque isso está muito associado, né, nos dois casos, tanto essa necessidade, esse desejo de ser bem avaliado, quanto esse medo de ser julgado ou de ser visto como estúpido pelos alunos, está muito associado essa questão da imagem, da autoridade, do professor como detentor do conhecimento, como se não tivesse espaço para erro nesse papel, já que o professor é o protagonista, né? Em contrapartida com outro modelo, onde a educação é centrada no aluno, onde o aluno é o protagonista e o professor é o condutor, né, o mediador, o facilitador dessa aprendizagem. O terceiro item é um modelo mental do que é o bom professor, que normalmente é herdado de experiências pessoais dos professores em relação a um ex-professor ou às vezes em relação ao pai, a uma figura, a uma autoridade, a um educador, enfim. E esse modelo mental, ele é tão forte que eles identificaram na pesquisa que quando você propõe
algum conceito, algum conselho, alguma inovação, alguma estratégia que não está alinhado com esse modelo mental, essa experiência pessoal que o professor tem, ele já rejeita de cara essa estratégia, mesmo tendo evidência científica, né? Mesmo tendo eficiência comprovada. Isso significa que a força desses padrões, desse exemplo, da tradição, desse modelo de professor imaginário, ele se sobrepõe às evidências científicas, o que é muito curioso, ainda mais sendo no meio acadêmico, né? Então, isso tem muito a ver com confirmation bias, né? Confirmation bias é um viés de comportamento que a gente tem uma tendência a descartar, a validar, né, e dar mais valor a informações que estão alinhadas com o que a gente já acredita e a descartar totalmente o que não está alinhado com o que a gente já acredita, né? Então, até na forma como a gente filtra a informação, esse confirmation bias está presente. E tem muito a ver com o resultado dessa pesquisa, ou seja, você tem que avaliar qual é esse modelo, esse padrão de professor ideal que você tem, esse modelo mental que você criou, lógico, com base nas experiências positivas, professores ou figuras que te inspiraram a ser professores, porque isso pode estar te impedindo de reconhecer o que a gente tem de informação nova, né? Tem muitas pesquisas hoje de neurociência e psicologia cognitiva, principalmente nos últimos 20 anos, relacionados à aprendizagem e que mostram quais são as estratégias que de fato são eficientes. Muitas estratégias que os professores utilizam mais por conta de tradição e de exemplo não são as estratégias mais efetivas para a aprendizagem. E essa questão desse modelo de excelência de ensino, né, esse professor imaginário que é um modelo de experiência de ensino, ele na verdade ele tem um conflito com o que se espera hoje de um professor. Porque o modelo de excelência em ensino era uma educação centrada no professor, onde o professor está focado no conteúdo que ele vai ensinar para o aluno. Enquanto hoje a gente fala muito em educação centrada no aluno, o aluno como protagonista, o professor como mediador da aprendizagem do aluno. Então, obviamente, vai ter um conflito entre esse modelo e essas estratégias e ferramentas com eficiência comprovada, porque o modelo anterior não se encaixa mais no que se espera hoje da condução de um professor em sala de aula. Então, você precisa realmente repensar esses padrões, esses modelos ideais, modelos imaginários de um professor ideal, para ver se isso não está te impedindo de ver de fato o que já tem de evidência de estratégias, ferramentas, metodologias de ensino que são comprovadas. Talvez você esteja descartando essas informações sem nem perceber, porque elas não estão de acordo com esse modelo de professor ideal que você construiu. E não é que tem nada de errado nisso. Eu também construí a ideia de professores ideais com base na minha experiência. E eu passei pelo ensino médio na década de 80, pelo ensino superior na década de 90 e nos anos 2000, fazendo pós-MBA. As últimas experiências, lógico, são experiências mais recentes, onde você já tem alguns exemplos em sala de aula de professores que utilizam outros tipos de metodologia. Mas a experiência antes do ano 2000, obviamente que não era assim, né? E óbvio que os professores que têm mestrado, doutorado, provavelmente você que está me ouvindo agora, você se formou e teve grande parte da sua experiência educacional, digamos assim, na década de 60 e 70, né? Então é lógico que os seus modelos e seus exemplos de educação vão estar levemente desatualizados, vamos dizer assim, né? A gente tem que pensar numa educação, eu ia dizer 2.0, mas agora já se fala em educação 4.0. E seguindo, então a gente falou aqui sobre bloqueio, né? Sobre as principais descobertas dela nessa pesquisa. Foi o bloqueio que os professores têm em relação à necessidade e o desejo de serem bem avaliados, isso bloqueia a inovação, o medo de serem julgados pelos alunos e esse modelo mental que é tão forte que rejeita as estratégias que têm eficiência comprovada, né? Evidências científicas. E tem um outro item também que eu achei interessante, que é em relação à autoria.
que são o que os professores eles tendem a adotar, a testar estratégias e inovações de autoria própria, né? Quando a ideia vem deles. Então, você tem mais chance de colocar em prática uma nova estratégia, uma ferramenta, quando isso surge de você mesmo, seja você lendo uma coisa ou participando de um curso, uma ideia, um insight que você teve para construir uma atividade, do que se você do que se isso for apresentado a você, né? Então, mesmo que você tenha algo que já foi experimentado, que já foi testado, é mais difícil que você coloque isso em prática do que se isso for algo, uma ideia que surgiu da sua cabeça e que você resolver implementar. Então tem muito a ver com autoria, né? Até com motivação sua como professor de testar algo novo. Você tende a colocar em prática algo se for uma ideia própria, mais do que se isso for te dado pronto. Né? O que faz muito sentido até se a gente pensar em relação aos nossos alunos, né? A motivação intrínseca deles para o aprendizado, para se interessar numa disciplina. Né? Então, esses são os principais motivos que impedem os professores de adotarem novas estratégias e ferramentas de ensino e aprendizagem. Eu acho que você pode avaliar se por um acaso você tem algum desses bloqueios, talvez todos os bloqueios. E aí você me pergunta, Aline, mas como é que eu vou fazer para superar essas barreiras? Então, a minha sugestão para você se você se sente seguro num modelo expositivo, se você está confortável ou não com ele, porque se você está assistindo esse vídeo, é bem provável que você esteja enfrentando os mesmos desafios que eu citei no início do vídeo, eu tenho algumas sugestões para você. A primeira delas é que você comece testando algumas dessas ferramentas que têm eficiência comprovada, mas que estão bem alinhadas com o modelo que você já segue, né? Que você se sente seguro. No meu Instagram, por exemplo, tem algumas sugestões de estratégias, todas elas com eficiência comprovada. Normalmente eu coloco citações de autores de paper que você pode pesquisar um pouco mais se você quiser se aprofundar, mas são estratégias que estão bem alinhadas com o modelo expositivo, que você pode inserir na sua aula sem muito risco, inclusive sem muita necessidade de preparação para que isso não te impeça de dar o primeiro passo. E isso constitui o que a gente chama em desenho comportamental assim, de micro hábito. Né? Então, se você quer mudar um comportamento, o ideal é que você introduza pequenos hábitos que ao final, né, de vários ciclos vão gerar uma mudança grande na sua prática. Então essa seria a minha primeira sugestão, né? Pesquise essas pequenas modificações que você pode fazer em sala, introduções de novas ferramentas que não mudam muito, que não vão afetar muito a sua rotina, que você não vai ter muita barreira, muitos motivos, entre aspas, para te impedir de colocá-las em prática, né? E além disso, se mantenha atualizado para você ampliar o seu repertório, né? Você precisa ampliar o seu repertório de novas ferramentas e estratégias para que você possa aos poucos ir diversificando, né? E depois ir mudando a sua prática e ir talvez alternando teoria e prática, introduzindo mais atividades onde os alunos têm uma experiência prática que trabalhe problemas, ou talvez introduzindo jogos. Você tem a possibilidade também de utilizar algumas tecnologias que são de muito fácil implementação em sala para trabalhar engajamento, né? Porque gamificação é importante. A gente tem um viés comportamental, algumas características de gamificação fazem com que o aluno interaja mais, fique mais engajado, fique mais presente na sua aula, e isso vai facilitar muito a aprendizagem dos seus alunos. E inclusive vai fazer com que a sua aula seja mais leve, mais divertida, mais fácil de ser digerida pelos alunos, né? Porque uma aula expositiva durante muito tempo, normalmente 2 horas, né? O aluno não consegue processar tudo aquilo. Ele precisa de um tempo, ele precisa espaçar esse conteúdo, ele precisa intercalar, inclusive intercalar atividades diferentes. Então você pode diversificar e testar ferramentas e estratégias que estão alinhadas ao modelo expositivo, que tem menos barreira de introdução em sala. Você deve ampliar o seu repertório, né? Buscar mais informações, novas práticas, novos insights para você utilizar no desenho da sua aula.
E você pode, em relação aos principais problemas que os professores colocaram, pensando em apoio institucional, você pode também buscar esse apoio na sua instituição, né? Então procura, às vezes, o departamento de ensino e aprendizagem na sua universidade, seja no próprio departamento que você atua ou em outro departamento, ou fale com o seu coordenador, ou participe dos cursos disponíveis na sua instituição em relação a ensino e aprendizagem, para você poder ampliar esse repertório e também oxigenar um pouco, né? Trocar com outros professores. Você tem um espaço seguro onde você pode colocar quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são os problemas que você tem em sala. Então, isso é muito importante. E por último, quando você começar a testar, seja sincero com seus alunos, né? Trabalhe com a verdade. Então, quando você escolher uma estratégia, uma ferramenta, uma metodologia para trabalhar com esses alunos, por que não colocar para eles o porquê de você estar trabalhando dessa forma, né? Por que você escolheu, por exemplo, fazer um teste ou um quiz com eles, né? Coloque quais são as vantagens de você utilizar um quiz, como isso vai ajudar eles no sentido de aprendizagem, como isso facilita a retenção, como eles podem, inclusive, utilizar essa estratégia quando eles estiverem estudando para essa disciplina, para o seu conteúdo ou para outra disciplina. Então, é bem importante que você trabalhe essa base, né, do apoio institucional e também do apoio dos seus alunos para você se sentir mais seguro para testar outras coisas em sala. E comece pequeno, com micro steps, porque isso vai minimizar muito a chance de erro, que é bem provável que aconteça, né? Mas você tem que pensar também o seguinte: quando você desenha e pensa uma atividade, você tem na sua cabeça algo ideal que você quer que aconteça. Mas a partir do momento que você coloca isso para os alunos, você perde um pouco esse controle, né? E os alunos passam a ser protagonistas dessa experiência. E muitas vezes, para a gente que está conduzindo a atividade, ela não saiu exatamente do jeito que a gente gostaria, mas isso não significa que ela saiu errado, né? Na verdade, eu acho que para você saber se uma atividade foi bem ou foi mal, se deu certo ou se deu errado, é mais um feeling seu de como foi a experiência, né? Como é que foi a energia do grupo, se o grupo interagiu ou não, se eles demonstraram interesse ou não, se eles se engajaram, se você conseguiu concluir a tempo, né? Às vezes a condução do tempo é algo que influencia muito. Enfim, mas não se cobre tanto, né? Porque com certeza você tem um grau de cobrança muito maior do que os seus alunos têm em relação a essa atividade, porque eles não sabem exatamente o que foi que você planejou para ela, né? Então isso eu acho que alivia um pouco para você testar. É isso, então esses são os principais motivos e barreiras que impedem os professores de inovar. Você vai ter a possibilidade de se autoavaliar e fazer uma reflexão se algum desses itens fez sentido para você. No final do vídeo eu coloquei algumas ideias de como você pode superar essas barreiras. Se você quiser compartilhar comigo quais são os seus principais medos, o que te impede de inovar, ou o que você já fez para superar essas barreiras e inovar em sala de aula, deixa aqui seu comentário. E se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo.